O famoso gênero western foi extremamente popular em Hollywood na década de 30, marcando o que podemos chamar de a primeira grande onda da indústria de Hollywood, assim como ocorre atualmente com os filmes de heróis. O Homem de Ferro. O gênero dominou completamente o mercado, levando os estúdios a produzirem diversos filmes do mesmo estilo. Porém, assim como nos dias de hoje, o gênero que mais trazia lucros começou a saturar a indústria. Foi então que uma famosa dupla de londrinos, anos depois de que o western já tinha praticamente morrido, Dan Houser e Sam Houser, que já vinham fazendo sucesso com a franquia de jogos GTA, decidiu apostar em algo diferente dessa vez. Um jogo que, apesar de utilizar vários elementos da saga GTA, teria uma época e uma identidade própria. E é claro que eu tô falando de Red Dead Redemption. Red Dead Redemption, lançado em 2010, foi um enorme sucesso em seu ano de lançamento, aclamado tanto pela crítica quanto pelo público, chegando a receber o título de melhor jogo do ano, inclusive, vencendo até mesmo God of War 3. Após esse sucesso todo, a grande dupla da Rockstar decidiu não apressar as coisas para uma continuação, adotando aquela famosa postura de que o jogo estará pronto quando ele estiver pronto. Foi então em 2017 que tivemos o anúncio da tão aguardada continuação da história. Na verdade, Red Dead Redemption 2 não seria exatamente uma continuação, mas sim um prequel, pois no Red Dead 1 se fala muito sobre a gangue Van der Linde, ou seja, havia muita coisa no passado do game que poderia ser explorada. Por conta disso, Red Dead 2 se passa no passado de Red Dead 1, contando um pouco mais sobre o passado da gangue Van der Linde e quem foi Dutch afinal, o que levou um líder destemido e admirado a se tornar o principal vilão de Red Dead Redemption 1. E no dia 26 de outubro de 2018, finalmente aconteceu o lançamento do tão esperado Red Dead Redemption 2. E é por isso que no vídeo de hoje, em comemoração aos 6 anos desse brilhante game, o Conversa Elegante vai apresentar uma espécie de documentário, onde vamos comentar tudo a respeito do jogo. Então, se você está curioso para mergulhar e entender a história da gangue Van der Linde, já deixa o like e se inscreve, porque a nossa chegada ao Velho Oeste vai rolar depois da vinheta. Capítulo 1. Counter. Muita gente não gosta do início desse game, ou até mesmo de Red Dead Redemption em si. Essas pessoas geralmente alegam que o jogo é muito parado e chato, mas eu tenho uma opinião e uma resposta para essas pessoas. Devo dizer que o primeiro capítulo, ele é mais sim uma construção e contextualização, ou seja, não teremos tiroteios o tempo todo e nem sequer cenas épicas o tempo todo. Se formos olhar para a indústria do entretenimento dos dias de hoje, é muito nítido como ela se preocupa em capturar a sua atenção nos primeiros instantes do conteúdo, como por exemplo Black Myth Wukong, que procura te impactar logo de início. The Last of Us Parte 1 também faz parte disso, com uma cena inicial que é extremamente impactante e já te faz sentir pena do protagonista. Inclusive, o próprio começo desse vídeo foi pensado de uma maneira que você assistisse até o final. A grande questão aqui é que no Red Dead, a Rockstar não está interessada se você vai gostar ou não do jogo dela. Eles sabem que eles possuem um público fiel e que esse público fiel vai enxergar o valor no que eles estão entregando. O fã de Red Dead 2 vai enxergar valor na atmosfera gélida e perdida que eles construíram aqui. O fã de Red Dead 2 vai enxergar valor nos diálogos únicos e opcionais que podemos ver aqui. Por que Red Dead 2 não te faz controlar o protagonista do primeiro jogo, mesmo ele sendo um dos personagens principais da trama? Simples, galera. Isso se chama segurança. Os caras tinham a completa noção de que eles poderiam criar um protagonista do mesmo nível ou, na minha opinião, até mesmo melhor do que o John Marston. E é por conta de coisas como essa que a Rockstar tem meu eterno respeito com o que eles fizeram no começo desse jogo aqui e no jogo inteiro como um todo. Antes de entrarmos na história em si do game, eu vou precisar contextualizar vocês sobre aonde se passa o jogo, o que é o jogo e etc. Pois esse vídeo foi pensado para todo mundo, ou seja, se você nunca jogou Red Dead Redemption ou até mesmo se você nunca se interessou, você não vai ficar perdido aqui. A história se passa numa recriação fictícia do Velho Oeste americano durante o ano de 1899, aonde essa era de foras da lei estava chegando ao seu fim. Após tudo dar errado em um roubo na cidade de Blackwater, Arthur Morgan e a gangue Van der Linde se veem forçados a fugir para longe do local. Caçadores de recompensa, autoridades, agentes federais,
todo mundo que é a cabeça da gangue. Por isso, eles se veem forçados a roubar, assaltar e lutar com todas as suas forças para sobreviverem a tudo isso. Para quem nunca jogou o jogo ou não sabe nada da história, vocês provavelmente não devem saber quem é Arthur Morgan. E por isso aí vai uma breve explicação sobre quem é o protagonista do game. Arthur Morgan teve um início de vida muito turbulento. Nascido por volta de 1863, ele perdeu os pais quando era muito jovem. Dutch Van der Linde, líder da gangue que tem o seu nome, encontrou o Arthur quando ele ainda era adolescente e o acolheu como se fosse praticamente o seu filho. Essa relação moldou muito o caráter do Arthur e sua lealdade inabalável tanto pelo Dutch quanto pela gangue, pois a gangue Van der Linde é literalmente tudo que o Arthur conhece. Durante sua juventude, Arthur se tornou um dos membros mais confiáveis da gangue, participando de diversos assaltos e crimes ao lado de seus companheiros. Ele foi treinado por Dutch e Hosea, outro membro fundador da gangue. Ele foi treinado para se tornar um sobrevivente nato e um fora da lei muito experiente. Tudo isso moldou e criou o Arthur Morgan que nós vemos no início desse game. Na tentativa de fugir, a gangue Van der Linde, liderada por Dutch, decide se esconder nas montanhas Grizzly, aonde a temperatura é extremamente baixa. Nevascas intensas acontecem o tempo todo, além de uma difícil visão para conseguir caçar animais para sua própria sobrevivência. Por conta disso, Arthur e Dutch deixam a gangue e vão em busca de suprimentos. Quando eles encontram Micah, que lhes conta sobre uma propriedade próxima e os leva até lá. You up ahead. Who's there? Micah. Gentlemen, Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. Arthur se encontra atrás de um galpão de gado e Micah se esconde atrás de uma carroça enquanto Dutch vai falar com as pessoas de dentro da casa. Enquanto Dutch fala, Micah percebe um corpo na carroça e avisa Arthur. Arthur saca seu revólver e abre fogo contra os homens da casa. Homens esses que descobrimos que são membros da gangue O'Driscoll. Assim que o tiroteio termina, Dutch diz a Arthur para ajudá-lo a procurar suprimentos na cabana. Arthur encontra comida e munição, além de achar um retrato dos antigos moradores da cabana. Esse primeiro tiroteio nos introduz a gameplay do jogo, que talvez seja o ponto baixo de Red Dead Redemption 2, por assim dizer, pois a gameplay de troca de tiro é extremamente similar à do Red Dead 1, fora algumas pequenas coisas que mudaram nas barras de vida, olhos da morte e energia do jogo. Uma das coisas que na minha opinião é algo ruim aqui é a mira automática, pois na minha opinião acaba tirando muito da graça do tiroteio do jogo, pois é muito fácil travar a mira e derrotar o inimigo. Por conta disso, na minha segunda jogatina para fazer esse vídeo, eu desliguei a mira automática, justamente para ter uma dificuldade maior e me sentir mais na realidade do jogo, entende? E por conta disso eu recomendo que se você tem interesse em jogar Red Dead Redemption 2, você desligue a mira automática, você vai ter uma experiência muito melhor na minha opinião. Mas não me entenda mal, a gameplay de Red Dead Redemption 2 é muito boa. O que eu quero dizer aqui é que ela não evoluiu tanto quanto outros aspectos do game, entende? Arthur, após vasculhar o celeiro do local, acaba sendo emboscado por um O'Driscoll, aonde uma briga se inicia. E é aqui que nós somos introduzidos ao novo sistema de pancadaria da Rockstar. Como vocês sabem, os jogos da Rockstar não são muito bem conhecidos pelos golpes de melee. O próprio GTA V é muito simples nessa questão. Porém, aqui eles tentaram fazer algo mais bonitinho, entende? Você acaba tendo mais opções para usar durante a briga, seja agarrando o inimigo, jogando no chão ou espancando mesmo. Isso nós até que podemos dizer que evoluiu bastante de um jogo pro outro, mas eu ainda acho que o sistema de melee poderia ser mais bem feito e ter mais opções. E após derrotarmos o O'Driscoll, o jogo nos dá a opção de matá-lo ou deixá-lo vivo, nos mostrando pela primeira vez o sistema de honra do jogo. Quando escolhemos opções mais cruéis, nosso sistema de honra baixa, e quando escolhemos opções mais benevolentes, ela aumenta. Isso muda várias coisinhas no jogo que nós vamos ver mais pra frente desse vídeo. Ao sair da cabana, Arthur se encontra com Micah, que o vê sendo atacado por
uma mulher, Sadie Adler, que morava naquele lugar antes dos O'Driscolls invadirem e matarem seu marido. Guardem o nome dessa mulher, pois ela vai ser muito importante mais pra frente do jogo. Ao final da missão, Arthur e os outros conseguem repelir os O'Driscolls e retornam ao acampamento com suprimentos e informações. Como vocês puderam ver, eu citei bastante outros dois personagens que aparecem nessa missão, Dutch e Micah. E é literalmente eu progredir esse vídeo sem contextualizar vocês sobre quem são esses dois personagens, então vamos lá. Dutch van der Linde. Dutch é um personagem muito completo e também de muitas faces. Nascido por volta de 1855, ele se tornou o líder da gangue Van der Linde, uma espécie de Robin Hood moderno. Não tão moderno assim. Guiado por um certo idealismo até então não distorcido, Dutch sempre acreditou em lutar contra a opressão do governo e proteger os desfavorecidos. A história de Dutch é marcada por um carisma excepcional e uma capacidade de inspirar lealdade incondicional a todos os membros de sua gangue. Dutch cresceu em uma América em transformação, onde a lei e a ordem estavam se consolidando, e ele sempre rejeitou essa ordem, optando por uma vida de liberdade e crime. I prefer robbing banks to usury. Seems more dignified somehow. A gangue Van der Linde prosperou sob sua liderança, realizando assaltos e vivendo à margem da sociedade. Dutch é conhecido por seus discursos apaixonados, cheios de promessas de um futuro melhor. I know that things have been tough, but we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Mas sua crescente paranoia e decisões erráticas começam a minar a confiança da gangue, principalmente após a chegada de Micah e o assalto de Blackwater. O relacionamento de Dutch e Arthur é muito desenvolvido em Red Dead 2, inicialmente sendo uma figura paterna para Arthur. Isso fez com que Arthur o idolatrasse, mas suas escolhas duvidosas e a perda de perspectiva começaram a criar fissuras entre essa relação. Seu sonho utópico de liberdade começou a desmoronar, revelando um homem que não conseguia aceitar as mudanças do mundo ao seu redor. Com o passar do jogo, nós veremos Dutch sucumbindo cada vez mais aos seus ideais egoístas. Dutch é uma figura que, na minha opinião, lembra bastante o Che Guevara. Figura histórica latina essa que foi muito importante para o socialismo do nosso país, aonde ele também lutava por ideais muito parecidos com o que Dutch tem. Micah Bell é um dos personagens mais controversos e odiados em Red Dead Redemption 2. Ele nasceu por volta de 1860 e desde cedo envolveu-se em atividades criminosas. Micah cresceu em uma família de criminosos, com um pai que também era fora da lei. Isso moldou sua personalidade, o tornando alguém cruel e traiçoeiro. Micah se juntou à gangue em busca de proteção e oportunidades para realizar seus próprios desejos egoístas. Rapidamente ele ganhou a fama pelo grupo de ser uma pessoa brutal e sem escrúpulos. Desde a sua chegada à gangue, Micah trouxe consigo um clima de desconfiança e instabilidade à gangue. Micah frequentemente desafiava a liderança de Dutch e incentivava ações mais violentas e arriscadas. Após tudo isso, a pedido de Abigail, Arthur precisa partir em uma missão em busca de John Marston, que estava demorando muito para voltar à gangue. Após uma longa jornada, Arthur encontra John bem machucado em cima de uma grande montanha e consegue trazê-lo de volta após uma difícil fuga com lobos famintos e ferozes. Mas afinal, quem é John Marston? John Marston é um dos personagens principais de Red Dead 2, tendo um passado recheado de aventuras e conflitos. Nascido por volta de 1873, John teve uma infância bastante conturbada, assim como todos os outros. Sua mãe morreu durante o parto e seu pai, um homem violento e alcoólatra, acabou morrendo quando John tinha apenas 8 anos. Órfão e sem rumo, ele acabou entrando no mundo do crime muito jovem. Aos 12 anos de idade, John foi capturado roubando e acabou sendo resgatado por Dutch e Hosea. Esses dois também acabaram se tornando figuras paternas para o John, e John começou a enxergar a gangue como sua própria família. Assim como os outros, ele cresceu aprendendo a ser um fora da lei, participando de assaltos a trens, bancos e outras coisas. John desenvolveu uma relação complicada com Arthur Morgan, outro membro da gangue. Embora os dois compartilhassem um respeito mútuo um pelo outro, no início do game há uma tensão latente entre os dois, principalmente por John ter abandonado a gangue, sua mulher e seu filho por cerca de 1 ano. E Arthur, por acreditar que John não foi leal à gangue, ele não o aceitou muito bem quando ele retornou à gangue Van der Linde. John encontrou o amor em Abigail Roberts, uma prostituta da gangue, com quem teve um filho, Jack.
Jack complicou ainda mais a vida de John, pois a chegada dele começou a questionar o estilo de vida que a gangue levava e o impacto que teria em sua própria família. Como vocês já bem sabem, John é o protagonista de Red Dead Redemption 1. Muitos fãs ficaram irritados por conta da personalidade de John nesse jogo, pois aqui o John se demonstra uma pessoa muito irresponsável que não se importa muito com os outros, sendo um personagem completamente diferente do Red Dead 1. Porém, pra mim, isso só reforça o arco de personagem que John tem, pois através dos olhos do Arthur nós vamos acompanhar toda a evolução desse personagem até se tornar o John Marston que nós vemos no Red Dead Redemption 1. Claramente, a cada dia que passa, a vida na neve se torna cada vez mais insuportável. Todos os membros da gangue começam a reclamar das condições de vida naquele local. Uma das melhores coisas desse game, na minha opinião, são as conversas que nós podemos ter com os personagens caso apertemos o L2, aonde cada um deles vai poder dar a sua perspectiva sobre o momento em que a gangue está passando, o que te deixa muito mais imerso na história do game e te deixa mais íntimo desses personagens. Feels like we're back on track, more or less. Yep, money and food. Now everyone needs to keep it coming. Well, I should get back to it. Okay. There he is. So, a feller in town recognized me from Blackwater. That's not good. It's okay, though. I dealt with it. Nesta missão onde nós resgatamos o John, nós também temos a origem da cicatriz no rosto dele, aonde descobrimos que ela foi feita por um lobo. Após tudo isso, Arthur Morgan, Dutch e outros membros da gangue encontram o acampamento dos O'Driscolls. E após eliminarmos todo mundo, eles encontram alguns papéis que dão algumas informações sobre os próximos movimentos da gangue rival. Depois de muito tiroteio e a tempestade acabar, Arthur Morgan e o Charles saem do acampamento para caçar, pois a gangue precisa urgentemente de animais para se alimentar. E basicamente é aqui onde o jogo te introduz ao sistema de caça. Durante a caçada, Charles mostra suas habilidades de rastreamento e caça, ajudando assim o jogador a entender como vai funcionar esse tipo de gameplay daqui pra frente no jogo. Pois caçar no Red Dead Redemption 2 eu diria que é uma das coisas mais divertidas a se fazer, principalmente quando tu tá atrás de um animal lendário. Durante essa missão, Arthur e Charles refletem sobre os eventos recentes e que a gangue pode estar com um futuro incerto daqui pra frente. De volta ao acampamento, a carne do cervo é usada para preparar uma refeição e a moral da gangue é temporariamente elevada, deixando todo mundo mais calmo devido aos acontecimentos recentes. Também vou aproveitar essa deixa para introduzir um personagem que eu já citei algumas vezes aqui no vídeo para vocês entenderem quem ele é e qual o seu papel na gangue. Hosea Matthews é uma figura paterna e junto de Dutch é o principal mentor da gangue Vanderlinde. Nascido em meados de 1830, Hosea começou sua vida de crime ainda bem jovem, aonde se especializou em golpes e fraudes. Seu talento para o engano e seu carisma natural rapidamente chamaram a atenção do Dutch, e os dois acabaram se tornando parceiros de crime, tudo isso antes da gangue Vanderlinde ser fundada. Ao longo dos anos, Hosea e Dutch formaram uma amizade profunda, baseada em um código de honra compartilhado a um idealismo em comum. Eles acreditavam em roubar dos ricos e ajudar os pobres, tentando viver de acordo com seus próprios princípios e morais. Hosea serviu como a voz da razão na gangue, muitas vezes aconselhando cautela e planejamentos cuidadosos. Suas experiências e sabedoria eram inestimáveis para o Dutch, ajudando e moldando a gangue para que eles não fossem apenas fora da lei. Com o tempo, Hosea começou a questionar as ações cada vez mais erráticas de Dutch, vendo que a gangue estava se afastando dos ideais que eles sempre compartilharam. Sua desilusão cresceu à medida que a gangue se envolvia em situações mais arriscadas e perigosas, e o assalto em Blackwater foi um grande divisor de águas para Hosea, fazendo com que ele não confiasse mais cegamente em Dutch. Outra coisa que eu não posso deixar de citar é, afinal, quem são os O'Driscolls? Liderada por Colm O'Driscoll, é uma das principais antagonistas de Red Dead Redemption 2. O conflito entre as gangues é um dos principais núcleos na história e narrativa do jogo. Colm O'Driscoll e Dutch Vanderlinde têm uma longa história de rivalidade e ódio mútuo. Originalmente, os dois eram amigos e parceiros de crime,
Mas uma traição irreparável colocou os dois em lados opostos. Colm é conhecido por sua brutalidade e falta de escrúpulos. E sua gangue segue o mesmo padrão, sendo notória por sua violência e ataques impiedosos. A gangue O'Driscoll é composta por um grupo de diversos criminosos, muitos deles recrutados através do modo da intimidação. Eles operam principalmente nas regiões de New Hanover e Ambarino, realizando diversos assaltos, sequestros e extorsões. O objetivo principal do Colm é a sobrevivência através do crime, e ele frequentemente entra em conflito com Dutch e seus homens, resultando em um derramamento de sangue enorme. Após conseguir aquelas informações dos O'Driscolls, a gangue Van der Linde decide roubar um trem pertencente ao magnata de petróleo e de transportes. Oh, shit, we got company. Keep moving. Should we move on? Levictus Cornwall. Dutch acredita que o assalto ao trem trará recursos essenciais e uma oportunidade de escapar das dificuldades que a gangue estava enfrentando. A missão começa com a gangue preparando explosivos para destruir os trilhos e fazer o trem parar. Após algumas dificuldades com os explosivos que não funcionaram como desejado, a gangue acaba tendo que improvisar, mas com sucesso consegue parar o trem. Arthur e os outros membros da gangue conseguem invadir o trem, mas encontram forte resistência dos guardas armados contratados por Cornwall. Mas de qualquer forma, eles atropelam todo mundo e conseguem roubar os cofres. Dentro do trem, Arthur encontra documentos e títulos muito valiosos, além de cartas que revelam detalhes sobre os negócios de Levictus Cornwall. Esses documentos vão ser importantes mais pra frente do game, pois eles fornecem informações que vão ser usadas contra o Cornwall mais pra frente. Após o assalto, a gangue retorna ao acampamento, onde Dutch e os outros comemoram o sucesso da missão. No entanto, o roubo ao trem de Cornwall tem consequências duradouras mais pra frente, pois aqui começa uma caçada implacável contra a gangue Van der Linde, aonde o Cornwall vai usar todos os recursos e influência para persegui-los. Esse assalto já demonstra um certo receio do Arthur e do Hosea. A missão final do capítulo 1 marca a transição da gangue Van der Linde das Montanhas Gélidas para Ambarino, uma região mais quente e hospitaleira. A missão começa após os eventos tumultuosos nas montanhas, onde a gangue conseguiu sobreviver a duras condições climáticas e confrontos com os O'Driscoll. Dutch, por conta disso, decide que é hora de deixar a região e encontrar um local mais seguro e abundante para a gangue se estabelecer temporariamente. A gangue começa a desmontar o acampamento e organizar a caravana para a viagem. Após se estabelecerem no local novo, Dutch discute a necessidade de arrecadar dinheiro e recursos para a sobrevivência da gangue, introduzindo aqui a mecânica de contribuições e melhorias do acampamento, aonde o jogador pode doar itens valiosos ou dinheiro para evoluir a estadia do local, melhorando as acomodações dos outros membros, melhorias no arsenal da gangue, melhoria na comida, entre diversas outras coisas, finalizando assim o primeiro capítulo do game. E é por conta disso que o capítulo 1 carrega uma nota, na minha opinião, de 10/10. Agora me diz, antes da gente entrar no capítulo 2, qual a sua opinião sobre o capítulo 1? Ele é chato, ele é bom ou muito bom? Deixe nos comentários que eu vou ler todo mundo. Capítulo 2, Horseshoe Overlook. O capítulo 2 marca a viagem da gangue Van der Linde das Montanhas Gélidas de Grizzly para as áreas mais verdes e habitáveis de Horseshoe Overlook. Esse capítulo é crucial porque ele mostra mais da vida cotidiana da gangue, e também vai demonstrar várias interações e missões de Arthur com os outros personagens. There he is, the camp pig. Hey, come on now. No wonder we're all... Are you... Podemos dizer que o capítulo 1 o objetivo era sobreviver, e aqui se reerguer. Após chegarem ao novo local, ocorre então a instalação do novo acampamento. Todos ajudam a montar as tendas e preparar o local, mostrando a união da gangue. Dutch discute a necessidade de arrecadar dinheiro e recursos para a sobrevivência do grupo, introduzindo a mecânica de contribuições e melhorias do acampamento, onde o jogador pode doar itens valiosos ou dinheiro para evoluir o acampamento. We still need
Money! Na primeira missão desse capítulo, o Arthur Morgan acompanha alguns membros da gangue, incluindo Uncle, Karen, Mary Beth e Tilly. Basicamente todo mundo queria conhecer a cidade vizinha, chamada de Valentine. Afinal, eles estão perdidos na neve e sem ver civilização há muito tempo. Contudo, as coisas não saem bem como era esperado. No final das contas, essa missão serve mais como um tutorial para apresentar as interações que o jogador pode fazer nos comércios, e também mostrar a primeira cidade do jogo, que seria Valentine. Na segunda missão, Arthur, Javier e Charles vão até Valentine para procurar dois membros da gangue. Eles encontram os dois no salão onde uma briga fervorosa se inicia. Arthur é desafiado por um brucutu e é arremessado para fora da janela. Come on, pretty boy. Pretty boy, you're kidding me. E após descermos a porrada nesse cara, nós somos impedidos por um personagem que ainda vai ser muito decisório na vida do Arthur Morgan mais pra frente do jogo. Essa missão também nos apresenta um personagem novo, Josiah Trollaway. Esse personagem é o único membro da gangue que tem a permissão de sair e voltar quando ele quiser, pois por conta dele ser um mágico e enganar muitas pessoas, ele acaba recebendo muitas informações que são úteis pra gangue, então é muito útil ter ele por perto. A terceira missão do capítulo se inicia com uma coisa muito importante que eu esqueci de citar lá no primeiro capítulo. Então, naquele momento nós acabamos capturando um dos O'Driscolls e ele se torna o prisioneiro da gangue Vanderlinde. Seu nome é Sean. Então, após o Dutch ameaçar os bagos dele, ele finalmente abre a boca e diz aonde podemos achar o acampamento dos O'Driscolls. I know where O'Driscoll's holed up, and you're right. He don't like you any more than you like him. He's at 6 Point Cabin. I'll take you there. Portanto, o Arthur Morgan, junto com alguns membros da gangue e o próprio Sean, são designados para invadir esse acampamento e tentar achar o líder para eliminá-lo. Sean fala o tempo todo que ele não faz mais parte dos O'Driscolls e que nunca quis fazer parte dos O'Driscolls na verdade. E isso se mostra ainda mais verdadeiro quando em certo momento que o Arthur é derrubado, o Sean salva a vida dele. Porém, mesmo tendo sua vida poupada por Sean, Arthur fica muito bravo por o líder da gangue dos O'Driscolls não estar lá. Mas por conta de Sean ter salvado a sua vida, ele dá liberdade para ele sair e fazer o que ele quiser. Sean diz que não pode mais sair, afinal ele apareceria morto dias depois, sendo que ele é um traidor dos O'Driscolls. Portanto, ele pede para ficar na gangue Vanderlinde. Um certo tempo após isso, enquanto Arthur estava de boa conversando com Dutch no acampamento, Lenny chega bastante eufórico, contando que Micah arrumou uma certa briga em um bar e foi capturado. Dutch fala para Arthur levar Lenny em algum bar para lhe dar uma relaxada. Of course, just a drink. No big drama. Can we get a couple beers, please? Whenever, no matter what the weather, we're together. Em uma certa missão, o Arthur ajuda o Rosé a caçar um urso lendário. Essa missão é até que bem importante, pois ela apresenta o jogador aos animais lendários, mas pra história ela não tem muita relevância. Mas fica aqui dito que é uma missão bem bacana de se fazer. Agora vamos finalmente falar da missão do resgate do Micah. Micah está preso em Strawberry e Arthur é encarregado de salvá-lo. Arthur viaja até lá e encontra Micah encarcerado na delegacia local. Aqui o jogo te dá diversas opções de como você pode libertar o Micah, mas eu particularmente prefiro fazer isso da maneira mais drástica possível, invadindo a delegacia, metendo bala em todo mundo e libertando o Micah. Micah, após ser libertado e receber uma arma, a primeira coisa que ele faz é dar um tiro em seu colega de cela, mostrando mais uma vez como esse cara não é flor que se cheire. Eu sou cruel, eu sou mau, eu sou vagabundo, rapá! Após sair da delegacia, os dois precisam lutar contra uma grande quantidade de policiais. No meio de todo esse caos, nós acompanhamos Micah até uma casa onde ele mata um homem, e logo após ele entrar numa casa, só conseguimos ouvir gritos de uma mulher. Mulher essa que ele provavelmente matou. Assim que ele sai da casa, ele informa o Arthur que esse pessoal estava com as armas dele. They had something of mine. My guns. Após escaparem da cidade, Micah diz para Arthur que ainda não vai retornar para a gangue, e sim vai ficar isolado por um tempo porque ele não quer voltar de mãos abanando, afinal ele cometeu um grave erro chamando as autoridades. No dia seguinte, o Arthur é enviado para encontrar o padre Swanson, que está desaparecido. Swanson é basicamente um ex-homem de fé que caiu em desgraça. Arthur recebe a informação que ele foi visto pela última vez em uma estação de trem, portanto Arthur vai atrás dele. Porém, Arthur encontra Swanson em uma situação
muito comprometedor, jogando pôquer e apostando com alguns homens muito duvidosos. E após muitos problemas, onde o Swanson e o Arthur são até mesmo quase atropelados por um trem, a missão é finalmente cumprida e Swanson retorna à gangue Van der Linde. Logo após isso, o Arthur é encarregado de coletar dívidas em nome do Leopold Strauss, personagem esse que é o agiota da gangue Van der Linde. E sim, sistema de agiotagem vai completamente contra a conduta da gangue, mas como eu já disse pra vocês, a chegada do Micah à gangue Van der Linde mudou muito a cabeça do Dutch. Porém, por conta da lealdade do Arthur ao Dutch, ele acaba sendo obrigado a fazer essas coisas. Portanto, o Arthur acaba tendo que fazer coisas horríveis, visitando pessoas extremamente pobres que não tem como pagar. Cada interação com essas pessoas revela histórias pessoais e dificuldades, mostrando o lado mais sombrio do trabalho de agiotagem. Em um certo momento, depois do Arthur cobrar várias pessoas, ele vai até a casa de um cara chamado Thomas Dowds. Aquele mesmo cara que eu disse que seria importante, o cara que apartou a briga lá nas primeiras missões do capítulo. Arthur percebe que ele está extremamente doente, mas mesmo assim Arthur precisa voltar com o dinheiro da gangue. Portanto, ele se vê obrigado a espancar esse homem mesmo ele estando doente. E é nesse momento que o Thomas Dowds acaba cuspindo sangue na boca de Arthur. Momento esse que é muito importante, pois essa cena vai ceifar a vida do Arthur lá pro final do game. Dias após isso, o Arthur e outros membros da gangue precisam resgatar Sean Maguire, um membro da gangue que foi capturado pelas autoridades durante o roubo de Blackwater. A gangue Van der Linde consegue se infiltrar no local onde ele está sendo mantido e planeja um ataque coordenado para resgatá-lo. Após uma intensa troca de tiros, eles conseguem finalmente libertá-lo e retornam ao acampamento são e salvos. Tempos depois, Arthur vai conversar com John, que explica que ele está planejando um assalto a trem. Arthur, em um primeiro momento, vai um pouco contra a ideia de John, já que ele pensa que eles não devem chamar a atenção dos policiais tão cedo. Porém, após muita resistência por parte do Arthur, ele finalmente acaba cedendo e ajudando John no planejamento. A primeira parte do plano se consiste em roubar uma carroça-tanque de um depósito de petróleo. Após chegar sorrateiramente e roubar a carroça, a gangue a esconde no meio de algumas árvores, para ela ficar segura até a noite do golpe. E aqui, meus amigos, nós temos uma das cenas mais fodas desse capítulo. Após entrar no trem e pedir educadamente para os passageiros passarem seus pertences, a gangue finalmente chega ao cofre do trem. Porém, antes mesmo da gangue conseguir pegar tudo, chegam os policiais. E esse eu diria que é o primeiro momento do jogo que eu realmente achei difícil, pois realmente são muitos inimigos e o espaço que você pode atirar é muito pequeno, sem falar que a gangue está completamente cercada aqui. Mas se tem uma coisa que eu não gosto é da facilidade que os membros da gangue podem morrer. Você precisa eliminar muito rápido os inimigos em uma cena de combate para que, sei lá, o John Marston não morra. Eu não gosto muito disso porque eu me sinto muito babado desses caras. E na minha opinião, nesse momento, cada um deveria cuidar do seu próprio rabo. Após conseguirem escapar, John comenta que achou muito estranho como os policiais chegaram muito rápido ao trem, levantando assim pela primeira vez a hipótese de ter um traidor na gangue Van der Linde. A mulher de John, Abigail, pede para o Arthur sair um pouco com Jack, seu filho, pois ela acredita que Jack não está muito feliz devido às últimas coisas que aconteceram com a gangue. E o John ser um pai ausente também não ajuda nem um pouco. John Marston não dá muita atenção para Jack, pois ele desconfia que Jack não é o seu filho. Afinal, antes de Abigail ser sua esposa, ela era uma prostituta na gangue. O próprio Dutch no Red Dead Redemption 1 confirma que ela se deitou com todo mundo da gangue antes dele. You know, gentlemen, this man here, oh, he married a whore. Used to ride with us. We all had her. Oh, but he married her. Então existem altas chances do Jack na verdade não ser o filho do John. Acredito que esse também seja o motivo do John ter se afastado da gangue por cerca de 1 ano. E isso também serve para reforçar o porquê o Arthur tem um pé atrás com o John, pelo menos nessa altura do game. Portanto, o Arthur pega Jack e coloca em cima do seu cavalo, e os dois saem para pescar. Ao chegar a um pequeno rio que tinha ali próximo do acampamento, Arthur ensina para Jack como pescar. E de praxe também nos ensina, afinal esse aqui é o tutorial de como pescar do Red Dead 2. Essa cena consegue ser ainda mais emocionante quando você descobre mais pra frente do jogo que o Arthur já foi pai. Eu tinha um filho.
que acabou morrendo. Eu tinha uma mulher que me amava e eu joguei fora. Minha mãe morreu quando eu era criança. E o meu pai também. Eu vi quando morreu. E eu imagino que ele enxerga no Jack uma espécie de filho. E pra ser sincero, não é nem um pouco improvável que o Arthur seja o pai verdadeiro do Jack. Porém, a alegria dura pouco, pois os Pinkertons chegam perto do rio e questionam Arthur. Eles acusam Arthur de diversas coisas, porém o que eles querem mesmo é o Dutch. Portanto, eles fazem uma proposta para o Arthur entregar o Dutch e em troca eles não atacariam o resto da gangue Van der Linde. Após essa ameaça, o Arthur retorna ao acampamento e conta tudo pro Dutch. Dutch tira um certo sarro falando porque Arthur não aceitou a proposta. Porém, apesar das brincadeiras, isso aciona o primeiro alerta de que eles precisam achar um lugar novo mais uma vez. Após algum tempo, Arthur recebe uma carta de Mary Linton, seu antigo amor. Após ler a carta, Arthur reencontra Mary. Mary pede para Arthur que a ajude a encontrar o seu irmão, Jamie, que se juntou a um culto religioso de lunáticos. Arthur localiza Jamie, onde está prestes a cometer suicídio sob influência do culto. Após uma perseguição e um quase suicídio, Arthur intervém e consegue colocar juízo na cabeça do Jamie. Após isso, os dois cavalgam de volta para Mary. Esse encontro revela a complexa relação entre o Arthur e a Mary, além de mostrar um lado, digamos, mais vulnerável do Arthur, mostrando que apesar dele ser um fora da lei, ele também gostaria de ser amado. E essa coisa do Arthur querer ter uma família e uma vida mais tranquila não é dito só aqui, mas em diversos momentos do jogo, seja falando sério ou não. Dias depois, o Arthur e o John partem para roubar um rebanho de ovelhas em uma tentativa de obter dinheiro para a gangue. Eles se dirigem até Valentine, onde compram um rifle de precisão para ajudar no roubo. Esse momento é muito engraçado, pois o jogo não poderia contar que você tivesse dinheiro suficiente para comprar o rifle de precisão. Portanto, o jogo faz com que o Arthur roube o rifle na cara dura. Portanto, os dois vão até o local onde as ovelhas estão. E usando o rifle de precisão, o Arthur intimida os pastores. E também fazem com que o rebanho fique agitado. Então, os dois roubam as ovelhas e as levam para Valentine, aonde as vendem para um comprador local. Após o Arthur ajudar o Micah a assaltar uma carroça, eles conseguem muito dinheiro. Dinheiro esse que será uma espécie de pedido de desculpas do Micah pro Dutch, assim fazendo com que o Micah retorne para a gangue. Dias depois, Dutch convida Arthur para tomar alguns drinks em Valentine, a fim de comemorar a nova fase da gangue. Mas então, isso acontece. You don't know me, but you keep robbing me. My name is Leviticus Cornwall. I am not a man to be messed with by the likes of you. Get out here before I have these men killed. What do you think? You start spinning the yarn, when I think the moment's right, I'll make it. This is a terrible mistake. This is a case of mistaken identity. What is worse than admonishing a man for the sins of another? Você pode não se lembrar, mas esse cara não é nada mais nada menos do que Leviticus Cornwall, basicamente o dono de New Hanover, e portanto ele não está nada contente com os assaltos a trem e roubos que têm acontecido por causa da gangue Van der Linde. Após uma intensa troca de tiros que eu devo dizer que é muito épica, a gangue finalmente consegue fugir, e isso coloca um ponto final para a gangue naquele local, o que faz com que Dutch designe Arthur e Charles para encontrar um novo local para o acampamento. Após eles encontrarem um lugar recomendado por Micah, eles percebem que aquele não é o melhor lugar para uma gangue de foras da lei. No meio disso, eles acabam encontrando uma família alemã, e a filha mais nova, que é a única que sabe inglês, conta para eles que o pai da família foi sequestrado por bandidos. Charles prontamente quer ajudar, mas Arthur não gosta nem um pouco da ideia. No entanto, ele acaba aceitando, e após localizarem e salvarem o pai da família, eles percebem que o local onde os bandidos estavam é um ótimo lugar para um acampamento. Depois de devolverem o homem à sua família, o mesmo recompensa Arthur com uma barra de ouro. E após a gangue chegar e se instalar no local novo, isso marca um ponto final, encerrando assim o segundo capítulo do jogo. Agora se preparem, porque o próximo capítulo as coisas vão pegar fogo literalmente. Eu sei que vocês gostariam de assistir toda a saga Red Dead 2 em um vídeo só, porém isso levaria muito tempo e o canal ficaria sem vídeos. Por conta disso, a saga Red Dead 2 do Conversa Elegante será separada em 3 partes. Mas claro, isso se vocês apoiarem o conteúdo com seu like, inscrição
inscrição e comentário. Isso ajuda muito ao canal continuar produzindo esses vídeos muito bem feitos e continuar crescendo cada vez mais. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Assistam os vídeos que estão aqui na tela e até a próxima.